pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma discussão que eu acho que é muito válida. Sobre literatura clássica na escola. Tipo assim, tem muita gente que é contra e tem muita gente que é a favor. Eu acho que a gente tem que saber balancear as coisas. Porque a escola, ela sempre, pelo menos sempre que quando a gente esteve na escola, né, sempre falavam que era importante ler os clássicos, não só para conhecer a literatura, a história da literatura brasileira, como também por causa de vestibular na época, né, hoje é Enem, e porque eles queriam formar novos leitores. Eu acho que essa desculpa de formar novos leitores, eu acho que ela é passada. Porque eu acredito que para pessoas mais jovens, tipo crianças, adolescentes, você forma leitores a partir do momento que você apresenta livros que são mais fáceis deles se identificarem com as histórias, com os personagens, com as tramas, seja lá o que for. Com a vida, assim, em si, sabe? Tipo assim, eles vão ler um livro que eles vão... Nossa, eu já passei por isso, já passei por aquilo. E isso eu acho que vai ajudar mais a formar leitor. Sem contar também que os livros clássicos, um dos grandes problemas, digamos assim, para essa idade, para começar a ler nessa idade, é que eles se passam não só em realidades muito diferentes, né, que não dá, assim, para rolar aquela identificação tão grande, mas também a linguagem, que é uma coisa que é muito mais antiga, ela é muito mais precisa daquela época, e se hoje já é mais complicado, assim, a gente conseguir fazer um adolescente ler, parar um pouco, assim, mexer no celular, no computador, na internet, e aí ler um livro, já é difícil hoje. Então, se você colocar um livro que a realidade é ainda mais distante, com uma linguagem que normalmente não é tão fácil, assim, de ser apreendida, é pior. Eu acho que às vezes a questão até é mais, assim, a linguagem, porque, por exemplo, o adolescente gosta de ler distopias e tudo, e é uma realidade completamente diferente, sabe? Mas tudo bem. Mas acontece que a distopia, ela tem... Eu acho que esse debate não cabe aqui, mas a distopia, ela tá mais próxima porque ela traz alguns elementos que acontecem hoje, sabe? A distopia é como se ela fosse, tipo assim, as piores consequências possíveis do que acontece hoje. Não sei quando tem, tipo, doenças e não sei o quê, aquelas coisas mais viajadas, assim, né? Mas acho que o livro clássico, ele é tão diferente, assim, porque se os adolescentes já não conseguem imaginar uma era, né? Os adolescentes que eu digo em geral, né? Os adolescentes, as crianças, eles eles nasceram já na época da internet, então é muito difícil imaginar um mundo sem internet. Romeu e Julieta. Comunicação, gente, era só mandar um torpedo. A mensagem ADM, o Snap, não tá fácil. Vou tomar um vidrinho aqui. Segredo nosso. Não, mas assim, eu acho que é muito mais difícil pra eles imaginarem uma época, tipo, não tinha telefone, era difícil ter carta, mulher não tinha direito nenhum. Então, assim, é uma realidade mais difícil também de se acostumar. Mas eu não acho que essa linhagem, assim, essa época, seja o principal fator, porque é diferente e isso chama a atenção também dos leitores, né? Mas eu acho que, assim, por ser diferente e por estar escrito de uma maneira diferente, eu acho que piora. Eu acho que assim, vai depender muito do autor, sabe? Porque quando a gente leu São Bernardo, por exemplo, eu acho que na época ninguém tinha maturidade o suficiente pra poder entender o livro, pra poder entender, assim, a escrita e tudo mais. Mas era uma história muito legal, ela tinha uma sinopse muito legal, ela parecia bem empolgante, só que na época também a gente não tinha maturidade para absorver aquelas questões, muito menos para entender a linguagem, as coisas como elas aconteceram. Então eu acho que a maturidade também é uma coisa que tem que ser pensada quando você indica um livro clássico, porque os adolescentes, eles ainda estão numa fase de amadurecimento, né? Então não tem como você, assim, cobrar coisas que estão muito além. Não sei, eu acho que até dá, porque quando a gente era adolescente a gente lia livro adulto já, mas assim, é diferente. Mas eu acho que é bom ter clássicos na escola, contanto que, assim, os professores tenham todo um apoio, assim, sabe, pra poder inserir aquele aluno naquela leitura, pra poder descobrir por que era escrito daquela forma, assim, até pro adolescente, pra criança, ou mesmo pro jovem, às vezes, que não gosta de ler porque ficou traumatizado com os clássicos na escola. Que, assim, você vai descobrindo como é que foram formadas a nossa linguagem, como foi formada a prosa e a poesia brasileira, ou de outros países também. Eu acho que é muito legal você acompanhar, assim, a evolução da escrita, sabe? E isso que você tá falando me faz pensar também que esse contexto que o professor insere o livro na vida do jovem, eu acho que é muito importante, porque
por exemplo, a gente, na época do ensino médio, a gente tinha sempre 2 livros para escolher, né? Aliás, um livro entre 2 opções. E a professora sempre contava até um pedaço do livro. E quando foi, por exemplo, o caso de 2 irmãos, a gente escolheu 2 irmãos e tinha um outro na época que eu nem lembro qual que era. Eu acho que só uma pessoa ou 2 pessoas escolheram o outro livro e todo mundo, o resto, sim, escolheu 2 irmãos. 2 irmãos. E 2 irmãos, assim, do jeito que ela contava, parecia, assim, a coisa mais fantástica. E foi fantástico. Não só porque o livro em si foi escrito de uma maneira muito legal, a história era muito legal, mas porque a professora soube realmente colocar a gente dentro da história e instigar a gente a ler, que eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que essa é uma diferença, assim, totalmente preciosa na hora de ler um clássico. Sem contar também que tem que tirar da cabeça do estudante de que esse livro você tá lendo por obrigação, porque não é só obrigação. Claro, você vai ter que fazer prova, provavelmente você vai ter que ler pro Enem, sei lá, dependendo do livro, mas se você pensar que, assim, é uma coisa que vai te entreter, é uma maneira diferente de entretenimento, eu acho que ajuda muito mais. E eu acho que, assim, uma coisa que poderia ajudar muito a poder melhorar essa relação aluno e clássico dentro da escola seria a biblioteca da escola fazer coisas assim que impulsionem essa leitura, sabe? Tipo, promover a leitura primeiro de adaptações de clássicos, porque daí a pessoa já conhece mais ou menos o enredo da história. Então daí quando ela vai chegar no clássico, ou mesmo que ela não chegue assim tão rápido no clássico, tipo assim, eu tenho que ler uma adaptação e depois tem que ler o clássico. Às vezes a pessoa lê uma adaptação e fala assim, nossa, eu quero muito ler o clássico, porque tipo assim, eu quero saber como que é, tipo Orgulho e Preconceito. Ou então assim, você começa dando, tipo, uma adaptação de Os Miseráveis. O adolescente não vai pegar um calhamaço desse tamanho, assim, dos Miseráveis pra ler, sabe? Pelo menos não a maioria já vai chegar e vai pro livro clássico, né? E eu acho que as adaptações, elas são boas formas de fazer com que o adolescente conheça o os jovem, clássicos e se instigue, né? Tenha curiosidade pelos livros clássicos, né? Porque, gente, uma adaptação bem feita, ela conquista a pessoa, então... E assim, eu realmente acho que a biblioteca, nesse caso, tem que ser mais ativa, né? A escola precisa fazer com que a biblioteca seja mais ativa, seja mais atrativa para os adolescentes. Eu acho que eu sempre fui meio ratinho de biblioteca, então assim, eu ia por vontade própria para a biblioteca. Eu ficava lá, às vezes, o recreio todo, lendo os livros, vendo do que falava, para daí eu poder escolher, sabe? Mas se tivesse, tipo assim... Saudades, inclusive. Mas assim, se tivesse mais coisas assim que a biblioteca fizesse para instigar os alunos a ler, eu, por exemplo, eventos, clube de livros, discussões, sabe? Eu acho que clube de livros assim da biblioteca na escola, eu acho que seria muito legal até para poder colocar os clássicos. Eu acho que às vezes pode até atingir poucas pessoas, mas já é alguma iniciativa, né? E acho que, assim, na atual conjuntura, é tão difícil, assim, os professores e a própria escola conseguir trazer a leitura para os adolescentes, principalmente, assim, em fase de ensino médio, porque eles já estão pensando em Enem, estão pensando em faculdade. É complicado, realmente, colocar uma leitura, porque eles já estudam demais, já se preparam demais pro Enem, né? Quando a gente leu São Bernardo, por exemplo, a gente estava na 7ª série e a gente já estava lendo por causa de vestibular. Então, quer dizer, já tava na 7ª série, nós com 13, 14 anos, já com aquela pressão de vestibular, quer dizer... Hoje eu acho que, imagino que seja até pior, né? Então eu acho que tem que ter essa consciência dos professores, dos bibliotecários e da escola, principalmente, de colocar a leitura pro jovem não como uma obrigação, mas sim como uma forma alternativa de se divertir. E eu acho que essas campanhas fazem muita diferença na vida de um leitor. E aí o jovem vai acabar vendo que o clássico não é uma coisa ruim, sabe? Que às vezes ele pode não gostar, sei lá, de Machado de Assis, mas ele é apaixonado por Guimarães Rosa. Sabe? São coisas completamente diferentes, mas todo mundo tem gostos diferentes, né? Então eu acho que, assim, quando a gente fala clássico, às vezes a pessoa fica, nossa, clássico, mas tem diferenças de clássicos e clássicos. E ainda que você não goste de clássicos, que a leitura na escola te faça ser uma pessoa leitora, eu acho que isso já nossa, um ganho enorme. Então é isso. A gente gostaria de saber a opinião de vocês quanto a clássicos na escola, se vocês acham que é uma coisa importante, se vocês acham que tinha que ser uma coisa mais adaptada, ou não tinha que ter clássico nenhum. E tem só que incentivar a leitura mesmo, e aí vai partir do estudante. E se você gostou da época que você tinha que ler clássicos na sua escola, como foi a sua experiência, né? Teve uma época legal, teve uma época que não foi muito legal, mas acontece. Né, acontece. Então é isso. Um beijo pra vocês. E até a próxima. A Hora da Estrela. Eu nunca vou. A Marisa perguntou pra mim se eu tinha lido o mesmo livro.
E aí, quando meu irmão fez, e ele teve que ler A Hora da Estrela, Ele leu só um resumo É. e tirou, tipo, total na prova.